Seja bem-vindo a essa aula e nesse vídeo nós vamos fazer uma análise preliminar dos dados. Então, depois que nós fizemos todo aquele pré-processamento, jogamos os dados, fizemos as consultas SQL, as funções. Então, o que será feito agora é fazer uma análise preliminar de como que está a distribuição desses dados naquela nossa tabela de pessoas classificação. Então, voltando aqui no nosso MySQL, vou pegar aqui a tabela pessoas classificação. Vamos fazer aqui só um select inicial. Rodamos esse SQL. Note que aqui então estão todos aqueles nossos dados. Então a ideia é analisar um pouquinho mais sobre cada um dos atributos e ver quantos valores tem em cada um deles. Então primeiro vamos começar aqui pelo gênero. Deixa eu quebrar aqui para ficar mais fácil. Então eu quero contar quantas pessoas masculinas e quantas pessoas femininas eu tenho nessa base. Então eu vou colocar aqui primeiramente o gênero, fazer aqui um count asteriscos e vamos fazer aqui um group by pelo gênero. Vou rodar esse select. Então note que nós temos nessa base 511 pessoas do sexo feminino e 489 do sexo masculino. Veja que está de certa forma balanceado esses dados. Então ele tem uma boa dispersão aqui desses dados. Tem praticamente uma quantidade bem parecida, tanto aqui de masculino quanto feminino. Vamos pegar aqui a idade. Lembrando que a idade aqui ela já está na faixa, aquelas faixas de idade. Vamos ver aqui, ó. Veja que menor do que 20 tem poucas pessoas enquadram-se nessa idade. 520, então a grande maioria dos clientes dessa loja é de 20 a 39 e maior ou igual a 40 também já tem uma quantidade melhor. A ideia é só para analisar, para a gente ter uma ideia de como que estão essas quantidades aqui, essa distribuição. Vamos pegar agora o estado civil. Rodamos aqui. Esse aqui já tem uma distribuição bem parecida, né? Então, o casado. Inclusive aqui o casado, aqueles lá que nós atribuímos, aquelas pessoas que não informaram. Então tem 273, divorciado solteiro bem parecido e viúvo 211. Então tem uma quantidade aqui mais ou menos parecida. Vamos lá então para os dependentes. Vou mudar o group by aqui também. Vamos ver lá. De 0 a 2 tem 224, 3 a 5, 365 e maior do que 5, 411. Então veja que nessa loja a maioria das pessoas tem mais do que 5 dependentes. Vamos checar agora aqui o salário. Group by salário e vamos ver como é que está essa faixa. Vamos ver aqui, ó. Nota que aqui já tem uma bem grande. Tem uma divergência bem grande. Então a maioria das pessoas elas estão aqui com maior do que 15 mil e tem poucas nessas faixas. Então isso aqui dá-se pelo fato, como comentei antes, é uma base de dados gerada aleatoriamente. Então é com aquela tabela de pessoas e empresas. Então acaba que tem muita pessoa que acaba tendo mais de um emprego nesse caso e somando o salário ele vai dar mais do que os 15 mil. Isso aqui talvez pode até representar algum problema depois na questão de classificação. Depois nós vamos analisar melhor essa questão aqui. Quando eu for fazer a parte prática. Vamos ver aqui a residência. Vamos rodar aqui. Então aqui já tem uma distribuição parecida.
maior quantidade mora com parentes, seguidos pela residência própria e alugada. Lembrando que talvez isso aqui não pode ser a realidade de uma empresa real, talvez a própria alugada esteja bem maiores aqui do que parentes, mas que nesse exemplo é esses dados que nós temos aqui. Vamos verificar aqui, ó, o penúltimo, que é o veículo. O veículo, 515 sim, 475 não. E por último, vamos verificar aqui como está a nossa classe. Então, lembrando que perfil é o que nós queremos prever. Nós queremos prever com base nos outros dados, eu quero prever qual que é o perfil. Vamos ver aqui, ó. A maioria das pessoas se enquadra no padrão médio, seguidos padrão bom, já com 300, aqui 200 a menos, e ruim, 120. Então, talvez uma distribuição até que aceitável aqui. Então, não tem nenhuma divergência entre esses valores, por exemplo, 500 médio e quase 50 ruim, por exemplo. Então, daí talvez ficaria mais difícil para o algoritmo ele conseguir identificar. Então, lembrando que o nosso objetivo é, com base em todos os outros dados, nós fazer a previsão desses perfis. Lembrando que nessa base, 332 pessoas, nessa base de dados histórica, foram classificadas como boa, 548 como médio e 120 como ruim. Lembrando que isso aqui é aquela ideia da aprendizagem supervisionada. Então, quando nós trabalhamos lá com a função, eu vou abrir aqui a função aqui que é o getPerfil. Então, lembra quando nós comentamos lá no vídeo da aprendizagem supervisionada, que existe o supervisor que vai dizer o que a que classe cada registro pertence. Então, aqui, ó, esses ifs, isso aqui que é o supervisor. Então, isso aqui é na prática aquilo que nós vimos lá naquelas aulas teóricas sobre o que é aprendizagem supervisionada. Então, tem um supervisor, uma pessoa que está definindo essas faixas. Então, nada impede que isso aqui tenha que ser mantido. Vamos supor que a empresa mude, você pode alterar a lógica, pode alterar aqui essas faixas. Então, isso aqui fica a cargo aqui do gestor, talvez, ou da empresa que entende, da pessoa que entende da área do negócio nesse exemplo aqui. Então, só mais um comentário. Vou abrir aqui a calculadora. Nós podemos fazer uma simulação de qual que é o valor mínimo que o algoritmo tem que acertar. Então, nós vamos trabalhar depois com os percentuais de erro, o percentual de acerto, para ver quanto que o algoritmo está errando, quanto que o algoritmo está acertando. Então, isso aqui nós vamos estar vendo depois. Mas então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso pegar o número que tem a maior quantidade de exemplos, que é o 548. Eu posso dividir esse 548 pelo 1000, que é a quantidade de registros, multiplicar por 100. Aí como é que funciona? Ele deu aqui 54,8%. Então quer dizer que o acerto mínimo que um algoritmo ele vai ter que dar nesse sistema vai ser de 54,8%. Se ele der abaixo disso ou igual a isso, então é a mesma coisa que se não tiver nenhum sistema de aprendizagem de máquina. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu posso ver quantas pessoas tem de cada classe, pegar aquela classe que tem mais e eu simplesmente jogar. Vamos supor que chega um cliente na loja, eu digo, esse cara é médio, o próximo que entrar também é médio, também é médio, também é médio, também é médio. Todos eles se enquadram no perfil médio, porque é o perfil da maioria das pessoas. Então, quando nós formos avaliar esse algoritmo, ele vai ter que ter acertos maiores do que 54,8%. Porque se ele tiver um acerto menor do que isso, ou um valor parecido com esse aqui, então quer dizer que é mais fácil eu pegar aqueles registros que tem mais e sempre acessar, atribuir para os novos registros o valor dessa classe médio.
Então isso aqui é uma avaliação legal, que quando nós temos aqui a nossa base de dados pronta, que nós podemos fazer, ver quanto que qual que é o acerto mínimo que esse algoritmo, que os algoritmos eles vão trazer para nós. Então nós buscamos nessa base de dados acertos acima de 54,8. Abaixo disso é mais fácil nem fazer nada, mais fácil não construir o sistema. Ou então você vai ter que mudar a característica, diminuir as faixas, aumentar as faixas, fazer todo um pré-processamento nos dados. Então essa parte que nós vimos até agora talvez seja no sistema de aprendizagem de máquina seja a parte mais complicada, a parte mais trabalhosa que tem para fazer, que é justamente organizar os dados aqui de uma forma correta. E com isso fechamos essa videoaula, que nós vimos um pouco mais aqui sobre esses dados e como que está a distribuição desses dados. Nas próximas aulas vamos começar a botar a mão na massa aí na parte de programação, análise e entendimento dos algoritmos e como que o computador efetivamente, com base nesses registros, como que ele vai fazer uma classificação, como que ele vai prever se uma pessoa é pagadora boa, ruim ou média. Obrigado e até logo!